Olá! A estreia nacional de hoje é a comédia Divórcio, de Pedro Amorim. Na trama, o casal Noeli e Júlio leva uma vida humilde até que os dois ficam ricos depois de criar um molho de tomate que virou sucesso nacional. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d'água para a separação. Enquanto vão em busca do melhor advogado para defender a parte de cada um no patrimônio, os dois se envolvem num processo de divórcio complicado, cheio de atrapalhadas. Personagens à deriva protagonizam os filmes em cartaz em setembro no Sesc RJ. São 4 obras exibidas em mais de 100 sessões com entrada de graça. A coprodução da Dinamarca e Suécia, A Caça, do aclamado diretor Thomas Vinterberg, mostra o funcionário de uma creche perseguido pelos habitantes de uma cidade depois de uma acusação falsa de atentado ao pudor. No polonês O Batismo, de Marcin Wrona, um ex-criminoso tenta recomeçar a vida honestamente, mas acaba virando alvo da máfia por motivos do passado. Um dos mais importantes filmes do novo cinema canadense, Oliver Sherman, Uma Vida em Conflito, do diretor Ryan Redford, apresenta a trajetória de um militar veterano que se sente sozinho e desconectado do mundo. Da Noruega, o premiado Oslo, dirigido por Joaquim Trier, mostra um viciado em recuperação em confronto com os erros do passado após a permissão para sair da clínica de reabilitação. As sessões acontecem em 17 unidades do estado, sendo 5 delas na capital: Copacabana, Engenho de Dentro, Madureira, Ramos e Tijuca. A programação completa está na página www.sescrio.org.br. Quando a gente se refere a cinema, normalmente a gente fala: vamos ver um filme? A fotografia, as imagens são sempre lembradas. Mas muitas vezes uma parte fundamental do filme, o som, é deixado em segundo plano. Para dar o devido reconhecimento ao áudio, a mostra Som, a História que Não Vemos, apresenta uma seleção de longas-metragens que marcaram a história da utilização dos recursos sonoros. É no CCBB no Centro até o dia 2 de outubro. Quem vai nos contar mais sobre a mostra é o curador Bernardo Adeodato. Boa tarde, Bernardo. Bem-vindo. Boa tarde, Clarice. Tudo bom? Tudo bom. Em uma arte tão visual quanto o cinema, vocês escolheram mostrar justamente o que não é visto. Por que esse tema na mostra? Bom, o tema é uma vontade antiga minha como curador, porque eu trabalho com finalização de som, e a vontade de levar um pouco desse mundo para o público em geral, que, como você falou, sempre deixa isso um pouco de lado, em segundo plano, né? Então, a ideia é fazer um panorama para mostrar a evolução do som no cinema, né? Através da história do cinema. As pessoas normalmente acham que os sons que estão ali nos filmes foram gravados diretamente com a cena e deixam de perceber que tem um trabalho muito meticuloso de se escolher cada som que tem ali, desde os diálogos até os passos, até as ambiências, até a música, até diversos efeitos sonoros, cada um é escolhido por vez, com muito cuidado, né? E também as pessoas deixam de se lembrar que o cinema sempre foi uma arte audiovisual, né? Apesar dele ter começado como cinema mudo, como nós falamos, o cinema sempre foi acompanhado pelo menos por um piano, né? Ou uma orquestra, quando era os cinemas maiores, era possível. Então, o cinema sempre pretendia ser uma arte audiovisual, uma questão tecnológica impediu no início, né? E depois, quando ele foi aderido, foi um grande sucesso e não parou mais. Então, realmente é uma arte audiovisual que, às vezes, a parte do áudio é um pouco deixada de lado. E a ideia é trazer isso para o público. Como é que o Brasil se encontra? A nossa produção é boa, é de qualidade e as nossas salas de exibição têm capacidade para oferecer um som de qualidade ao espectador? No Brasil, a gente sempre teve uma dificuldade em relação ao som, né? Mas muito no passado, por uma dificuldade financeira, orçamentária, os equipamentos eram muito caros. Hoje em dia, eu acho que isso já vem mudando um pouco. E é um pouco o que vai ser discutido nos debates que vão acontecer na mostra, né? A situação do som no cinema brasileiro contemporâneo, né? E eu acho que com a facilidade de acesso à tecnologia e a facilidade de acesso também à quantidade de filmes que a gente pode assistir hoje em dia, eu acho que houve uma evolução grande e
O Som ao Redor, por exemplo, que é um dos filmes que está na mostra, eu acho que representa bem isso. Ele mostra bastante o som, como ele pode ser um personagem do filme, como ele pode influenciar a narrativa, como ele pode estar contando a história junto com o texto, junto com os atores, né? Então ele é um grande exemplo de como os filmes brasileiros atuais já vêm se preocupando muito mais com o som. Enquanto as salas de exibição, a gente ainda passa algumas dificuldades, eu diria, né? Nem sempre temos as salas ideais, né? Muitas vezes a gente tem vazamento de som de uma sala para outra, muitas vezes os volumes ou estão muito baixos ou estão muito altos, ou as caixas de som têm algum problema. E talvez seja um problema na exibição do cinema nacional de uma maneira geral, às vezes a imagem também passa dificuldade. Obviamente que não todos os cinemas são assim, né? Mas muitos ainda são. Deixa o recado onde as pessoas podem ver a programação e quantos são os ingressos para o pessoal poder conferir? Bom, o valor dos ingressos é R$10, a meia entrada é R$5, né? Para conferir a programação, pode ir no Facebook, né? facebook.com/som, a história que não vemos. A mostra já está acontecendo desde o dia 13 e vamos até o dia 2 de outubro. Ótimo, sucesso e que muita gente possa, então, experimentar essa experiência completa com vocês. Obrigado, Clarice. Esperando todo mundo. Aproveitem as dicas e bons filmes. Tchau!